E aí, meu povo, vocês estão bom? Estou aqui para mais um vídeo no YouTube, hoje para falar sobre relação terapêutica. Hoje será um vídeo bem curto comparado com os outros, de 50 minutos ou mais de uma hora, e estou aqui apenas para apresentar o conceito para vocês. Então, sem mais delongas, me apresentando, né? Sou Cleito Cardoso de Oliveira, sou psicólogo, e a ideia desses vídeos é apresentar um conteúdo para você que está iniciando na prática clínica. Então, apresentando alguns conceitos. Primeiro, sugestão de leitura. Vou começar falando sobre esses dois livros, volume 1 e volume 2. Então, rela- relação terapêutica que funciona, melhor tradução que eu consigo chegar aqui, né? Então, contribuições do terapeuta e responsiva, terapia responsiva. Enfim, tudo baseado em evidências. Eu sou ruim para traduzir, sou horrível. Eu consigo ler em inglês, mas eu não consigo traduzir. Isso é bom, tem lá suas vantagens, mas às vezes dá um pequeno nó na cabeça. E também não é minha proficiência em inglês, né? Mas, de maneira geral, é, vou falar um pouquinho sobre esses livros. Procurem, é um bom pontapé inicial. Os autores: o Norcross, o Lambert e o Ampold. Então, três autores aí para vocês pesquisarem. No primeiro vídeo aqui desse canal eu passei uma lista de pessoas que vocês podem pesquisar. Talvez aqui o Norcross, certeza que estava na lista. O Lambert e o Ampold eu não sei se eu coloquei lá. Então, caso não tenha colocado, mas se você está chegando agora, pesquisem sobre essas pessoas para pesquisarem sobre psicoterapia. Vamos lá. Percentual de resultados da psicoterapia atribuíveis a fatores terapêuticos. E não sei se vai pegar aí ao fundo, mas tem algum cachorro latindo aqui, tá meio caótico hoje. Estava tudo silencioso até começar a gravar. É incrível. Porta batendo, cachorro latindo, mas estava tudo silencioso. Então, percentual de resultado da psicoterapia atribuíveis a fatores terapêuticos. Eu vou começar em sentido anti-horário. Em sentido horário, melhor. Então, variâncias inexplicáveis, 35%. Eu já vou tentar explicar aí algumas coisas que podem ser. Contribuição do paciente, 30%. Relação terapêutica, 15%. Método de tratamento, 10%. Fatores individuais da pessoa terapeuta, 7%. E outros fatores, 3%. Então, agora eu vou sentido anti-horário. Outros fatores. Sei lá, uma melhora súbita em algum ponto, alguma descoberta, alguma coisa aconteceu. Uma forma de falar, uma frase que encaixou, um conselho que recebeu. Sim, no meio do atendimento mesmo, assim. Poxa, já pensou em fazer isso? E tipo uma piada do Brooklyn Nine-Nine, onde o Pimento tá conversando lá com o personagem Terry Crews, o sargento, esqueci o nome dele, esqueci o nome do personagem, Stanford, ou esqueci. E aí o personagem Terry Crews fala, você merece ser feliz. E o personagem lá do Pimento, se você não sabe que é a série, pouco importa também, tá? Mas nunca assistiu. Basicamente, o personagem fala pro outro: você merece ser feliz. E a pessoa: nossa, eu nunca tinha pensado assim. Muito obrigado. Aí o outro personagem fala:
Poxa, mas eu não terminei de falar. Não, mas isso aí já funcionou. Então, alguma coisa que pode ter funcionado e você não ter percebido. Um olhar, um gesto específico. Pode se misturar ali com fatores individuais da pessoa terapeuta. Então, a forma dela conduzir o atendimento, a forma como ela fala sobre algumas coisas, a forma como ela interage com dentro de sessão tem uma influência, assim. A forma como responde a pessoa, a forma é, de, de se colocar à disposição também, a forma como presta atenção no que está sendo falado. Então, tem, tem ali um peso no resultado final. Método de tratamento, técnicas, estratégias, por que não abordagem, dependendo de como é, for tratado ou o peso que isso tiver. Então, são fatores que são extremamente relevantes de, de serem atribuídos, mas o tamanho aqui do efeito, né, do resultado, são apenas 10%. Relação terapêutica. Por isso que tanta gente fala sobre relação terapêutica, é a maior fatia aqui. Se eu não tenho uma boa relação com a pessoa que eu estou atendendo, se a pessoa não confia em mim, ou eu não confio na pessoa que eu estou atendendo, já vou falar sobre isso nos próximos slides. Mas se não tem uma troca ali genuína e que funciona, dificilmente vai ter um bom resultado ali, o atendimento. Por mais técnica, por mais que a pessoa ali que esteja sendo atendida contribua, a relação terapêutica vai ter ali um efeito considerável. Contribuição da pessoa atendida. Algumas pessoas falam, ah, é 50% eu, 50% você. Não, né? Sim, a pessoa precisa estar envolvida ali no tratamento. E é o nosso papel também, aí os 7%, também motivar a pessoa nesse tratamento. Eu até pensei em colocar aqui o conteúdo sobre entrevista motivacional e tal, mas no final eu falo sobre isso. Então, tem a contribuição também ali para o resultado da pessoa que está sendo atendida. Ela é responsável pelo resultado final. Então, não é para chegar no final dos atendimentos e falar: olha só como eu sou um psicólogo bom, uma psicóloga excelente, e a pessoa só melhorou por minha causa. Não. São ações da pessoa que está sendo atendida. 30% aí. Fatores individuais da pessoa terapeuta, 7%. A gente é só uma pequena fatia desse processo. E precisamos ter a humildade de entender isso. E, e não se achar a pessoa mais especial do mundo e intocável e totalmente correta ali em determinadas atuações. Por quê? Quando entra no método de tratamento, apenas 10% do efeito ou do resultado da terapia é atribuído ao método e a questões individuais da pessoa terapeuta. E pegando aqui outros fatores e, e relação terapêutica, juntando os dois, já é bem maior do que o método e a pessoa psicoterapeuta. E variáveis inexplicáveis. Então, como eu posso colocar isso, assim, de uma maneira um pouco mais sucinta? Alguma, sei lá, alguma atividade que tá- basicamente a terapia estava funcionando ali de alguma forma. Então, só o fato da pessoa falar, ah, mas isso é da abordagem tal. É que eu não tô querendo. Lá no curso eu acho que eu ataquei mais esse ponto aqui, fazendo algumas críticas, se eu não me engano. Ou
deixei um pouco mais quieto, mas pro YouTube eu vou dar uma segurada um pouquinho. Mas acho que não tem nem como. Basicamente, estou ali. Terapia está acontecendo. E só pelo fato dela acontecer, outras coisas acontecem ao mesmo tempo. Como assim? Vamos supor, isso aqui é a minha sessão. Eu saio daqui, a pessoa só passa 50 minutos, uma hora ali comigo. Então, saio daqui, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu vou no mercado. Vejo que no mercado tem tal coisa, eu converso com uma pessoa na fila, ou vou andar, e aí tá aquele sol bom, e aí faz sol mais dias, sou convidado para ir na casa de uma tia, e aí vou conversar com meu primo fala uma notícia boa. Olha só quantos fatores tem para, como diz, para a pessoa melhorar. Ah, mas eu da TCC falei para a pessoa se expor. Bobagem. Não foi você. São outros fatores que contribuem. Tanto a contribuição da pessoa paciente, quanto outros fatores que não foi você quem planejou. Ah, mas eu falei para ela se expor mais, então se a pessoa melhorou foi graças a mim. Bobagem. Tem que ser humilde. E falar ali que você só foi um pedacinho dessa fatia. Eu até brinco muitas vezes em sessão, quando a pessoa melhora, eu falo: não me culpe pela sua melhora. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vai jogar a responsabilidade em mim por você ter melhorado sobre tal assunto. Às vezes a pessoa fica um pouco em choque, né? Mas aí eu explico sobre esse quadro, não apresento, né? Mas eu explico sobre a contribuição dela, os movimentos dela e outros fatores que foram acontecendo que não eram esperados. E o fato dela se expor, por eu ter motivado por algum motivo, não tem nada a ver comigo. E foram coisas que aconteceram no dia a dia dela. Então, mas eu sou da psicodinâmica e fiz associação livre e a pessoa chegou ao insight de fazer. Beleza, foi ela. E aí outras coisas aconteceram que não estavam sob o controle da psicoterapia ou estratégias da psicoterapia. Então, muitas pessoas aí, não importa a abordagem, de verdade, pouco importa mesmo. As pessoas estão querendo ter o controle excessivo. Se vai na psicanálise, ai, mas isso é conteúdo tal, sublimado, mecanismo de defesa, olha para tal coisa. Tá querendo ter o controle, às vezes é invasivo e, e sem querer usa ali não vou chamar de diagnóstico, mas usa ali bordões, jargões da psicanálise para tentar encontrar uma explicação e dar ali, ter ali um controle sobre o atendimento ou uma tentativa de explicação para se sentir mais tranquila, tendo uma explicação ali fechada, quando a vida não é assim. Pessoal da TCC, ah, eu passei a técnica tal de exposição para a pessoa fazer, fui lá, olhei as crenças. Beleza, que bom que fez bem, mas não existe método sem paciente. E não existe só a terapia, existe a vida da pessoa fora e com as aleatoriedades que acompanham ela. A pessoa conheceu alguém especial, o sonho dela sempre foi casar e agora tem uma perspectiva de casar com essa pessoa, graças a eu ter falado para ela ir mais um parque. Não foi a sua sugestão de pedir para ela ir ao parque, foi a aleatoriedade da vida. Então, às vezes, quando eu falo sobre humildade da pessoa psicoterapeuta, passa por isso, de entender
que a gente é só uma fagulha. Ah, a pessoa se formou em tal faculdade graças à minha terapia. A gente tem um pedacinho disso, mas é graças à própria pessoa. E precisamos nos renegar aos 7% ali, que é nosso. Então, quando eu falo sobre humildade, é isso, entender o nosso papel dentro desse processo. E quando vem o resultado, a gente é só uma pequena fatia. E compreender isso vai ser bem libertador ao longo do tempo. Veio o clima? Não sei. Bora falar sobre aliança terapêutica. Então, aspectos colaborativos da relação terapeuta-cliente. Cliente-paciente, do jeito que você quiser chamar, com cliente, com paciente, enfim. Decisão em conjunto sobre os caminhos trilhados na psicoterapia. Então, eu ia ler tudo, mas vou parando aqui, eu acho que vai ficar melhor. Então, primeiro, para existir uma relação, precisa ter colaboração. Seja lá qual for o tipo de relação. Primeiro, se eu tenho uma relação de coleguismo na faculdade, essa pessoa não será chamada para o meu casamento. Se eu definir isso muito bem, que é naquele momento, para aquele local, a gente vai se dar super bem. Fez- Lembrei de um exemplo aqui que aconteceu recente, mas já vou dar esse exemplo. Aconteceu aí nas últimas semanas, fora do roteiro, mas um ótimo exemplo. Vamos lá. Muitas pessoas estão confundindo um bom relacionamento com a pessoa atendida com um relacionamento íntimo com a pessoa atendida. A gente precisa lembrar que é uma relação desproporcional. A pessoa vai saber pouco sobre a sua vida, ou só aquilo que você quiser mostrar, seja no Instagram, ou seja respondendo perguntas em sessão, mas o dia a dia não vai aparecer, ou a gente esconde mesmo informações. A pessoa pergunta: como foi seu final de semana? Foi legal. Ou nem lembro o que eu fiz. Então, cheguei a responder isso aí essa semana também. Falei pra pessoa: vixe, eu nem lembro. Quero saber de você, que você falou que ia fazer um monte de coisa esse final de semana. Então, são coisas que, que acontecem assim e a gente revela pouco. E a gente sabe tudo sobre a vida da pessoa, sabe como foi a infância dela, sabe onde ela nasceu, os traumas, as dificuldades, as pessoas que ela gosta, as pessoas que ela desgosta. Temos muita informação sobre ela. Então, é uma relação muito, muito, muito desproporcional. E precisamos ter muita ciência disso, porque senão vira algo invasivo e as coisas não ficam deliberadamente claras. Não é uma relação de amizade. Por mais que eu goste das pessoas que eu atendo e as pessoas que eu atendo gostem de mim, mas precisa ter um limite, precisa ter um, uma proporção ali desigual da relação. Porque a pessoa está te pagando, é um serviço prestado e agora tem buzina, que incrível. É começar a gravar. Enfim, espero que não esteja vazando esse áudio. Então, até desconcentrei. Então, é uma relação desigual e é para ser. O exemplo que aconteceu: a pessoa mora em outro estado e falou que fará uma festa, mas essa festa simboliza um ponto muito específico da vida. É nível casamento, só que ela não quer casar. Mas é uma festa para oficializar ali.
fim de um ciclo específico para uma questão e o início oficial para um outro. E aí ela falou sobre os convites, está preparando e tal. E aí ela me perguntou: você quer ser convidado? Eu falei: não, porque é uma relação inadequada. E aí ela super entendeu, assim, falou: poxa, tá bem, né? Tal. É, fiquei meio assim, né? De vai que você queira ser convidado. Aí dei a explicação, né? Que por mais que eu admire, que eu tenha ajudado nesse processo, mas é inadequado. Dei até alguns exemplos de em que momentos a gente pode invadir a vida pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa é ótimo. A vida pessoal, não tem outro termo, das pessoas que a gente atende. E são em situações bem específicas e conversando ainda com outras pessoas, psicólogas, para ver a questão ética. Mas questão de doença grave ali, leito de morte, mas ainda assim precisa ver como vai interagir com a família. Então, por exemplo, a pessoa está internada em estado terminal, sim, eu acho que vale uma ida, vale a quebra do, do setting e ir visitar a pessoa para se despedir dela, para dar o apoio ali para os familiares e, e se mostrar ali disponível, né, para as pessoas. Então, no caso de pessoa faleceu, então ter esse enterro, ir até o enterro também por, por respeito e ainda assim avaliar de situação para situação, porque a sua presença lá pode causar estranheza, pode causar mais estresse. Então, depende de vários fatores. Como foi, como estava essa pessoa, a relação dela, como ela lidou com a situação, mas casamento, aniversário, primeiro criação de duplo vínculo, até pensando assim, poxa, a pessoa mora em outro estado, veio para o meu estado e, e quer me ver. Se você tem um consultório, consultório. Ah, eu não tenho um consultório. O local mais público durante uma hora, ir para aquele café para conversar sobre coisas genéricas, mas pelo menos mata o desejo de ver a pessoa. E dependendo do caso, é para conversar com outra pessoa, para e deixar muito claro como é aquele encontro. Você não vai encontrar a pessoa. A pessoa vai até você em um local conhecido por você e, e aí é um movimento muito específico. E para casos também bem específicos. Ah, a pessoa vai vir aqui na feira do livro. Ou vai vir na feira tal. Eu vou até a feira. Não. Mas, sei lá, dependendo do tempo de atendimento, do caso, e o estágio ali onde esteja, se a pessoa quiser muito te ver para agradecer e tal, beleza. Ali, naquele ponto específico. Por X tempo estabelecido. E é aquilo fechado, café, coisa mais neutra do mundo, de preferência em um consultório. Pegue emprestado com um colega, faça uma sessão no consultório presencial, fechou, tchau. Mas se não tem essa possibilidade, aí você avalia, conversa com as pessoas. Mas é uma relação desigual. No, no meu curso de 24 minutos eu já estava acabando a aula. Essa aula aqui será mais longa, né? É uma piada recorrente lá no curso. Quando eu falo que a aula vai ser longa, a aula é extremamente curta. E essa aqui eu já gravei para lá. Quando eu falo que a aula será curta, ela é extremamente longa. Então, aproveitem aqui.
conteúdo aqui, eu acho que eu estou trazendo mais coisas do que trouxe lá. Até porque lá eu já falo de alguns assuntos em outras aulas. Já falei sobre presentes lá, então acho que por isso que eu estou trazendo aqui. Então, receber presentes também é algo muito delicado. Precisamos pensar muito bem como receber presente ou como fazer. E para não gerar uma distorção da relação. Então, tudo isso para falar como o pessoal tem distorcido essa relação. É a relação dentro do setting terapêutico, para definir objetivos e falar ali sobre o processo em si, pedindo feedbacks, melhorando, ajustando o atendimento, forma de atender também, não só a parte técnica, mas a parte de organização da sessão é importante. O estabelecimento para ter uma boa aliança. Não é a pessoa gostar de você, e sim a pessoa entender que ela está num processo com uma pessoa confiável que vai ajudá-la a lidar com as questões que ela trouxe para serem tratadas. Então, essa é a atenção que a gente precisa ter, sem invadir o espaço da outra pessoa. Objetivos e colaboração. Objetivos precisam ser considerados por ambas as partes. Né? Tá meio redundante isso aqui. Consenso, né? Então precisa ter o consenso de, das duas pessoas envolvidas, você e a pessoa paciente. Se for casal, dos três. Mas objetivo terapêutico bem estabelecido. Isso ajuda na colaboração das partes para o tratamento. A pessoa vai ficar mais colaborativa e você também terá mais engajamento e mais direção para onde conduzir esse trabalho. E objetivos são construídos com o passar do tempo. Às vezes precisa de adaptação, às vezes precisa de algum ajuste, e a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. E precisamos, com isso, trabalhar o emocional da pessoa terapeuta e da pessoa atendida. Então, se a pessoa atendida fala que o objetivo dela é algo completamente diferente daquilo que você imagina, talvez você precise falar com ela. Aí é organização de sessão. Por quê? Eu tô querendo levar pra A, estou vendo um problema ali, e a pessoa quer falar sobre qualquer outra coisa que não o assunto A. Isso aí eu posso acabar jogando em sessão de maneira inadequada e a pessoa vai entender que aquela psicoterapia não faz sentido, porque eu estou tentando conduzir. Mas se eu vejo que é relevante, eu questiono com a pessoa para gente chegar no consenso e definir ali os objetivos para que eu não fique frustrado, eu enquanto pessoa terapeuta, e a pessoa atendida não se sinta pressionada de maneira inadequada dentro da sessão. Então, esses ajustes, eles são constantes. Para onde estamos indo? O que estamos fazendo aqui? Por que você está aqui? Como eu posso te ajudar? Isso é constante durante o atendimento. Não se começa com um objetivo e vai com ele até o fim. Normalmente não. Casos específicos podem acontecer, mas as pessoas trazem mais questões que vão acontecendo ou mais desdobramentos. Então, precisamos sempre ir alinhando e trabalhando essa relação. E aí por isso que ela é desigual. Porque você vai colhendo mais informações, 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 e você não vai falar sobre você. Você vai falar sobre o que a pessoa está trazendo. E aí, às vezes, a pessoa, para tentar aumentar o vínculo, faz a todo momento autorrevelação, em sessão. Ah, eu torço pro time de futebol tal. Nossa, eu também torço.
Pouco importa. Mesmo que você tenha tatuagem do time. Ah, eu gosto da banda tal. Nossa, eu também gosto. Isso aí não vai contribuir com o atendimento. Inclusive, isso pode facilitar na ruptura. Pra, sei lá. Ah, meu terapeuta não tá conseguindo me entender. Mas eu gosto muito dele. Então eu vou parar a terapia antes que eu tenha uma visão negativa sobre ele. Ou antes que eu decepcione. Nossa, aí é o pior caso. Então a relação precisa ficar muito clara e muito profissional. E aí é isso que talvez as pessoas, no geral, precisem trabalhar ao longo do tempo, de como construir também esse profissionalismo. Empatia. Uhul. Agora, questão polêmica. É, aqui eu dei uma explicação em alguma aula, mas eu acho que eu não joguei aqui no YouTube, sobre um outro tema envolvendo empatia. Então vou falar só sobre o assunto aqui de maneira fechada. Então, a empatia é interpessoal e unidirecional, oferecida por uma pessoa a outra. Então, eu, pessoa psicóloga, tenho empatia com a pessoa que eu atendo. Então, o que é esse sentir? É concebida principalmente por uma habilidade ou capacidade e apenas ocasionalmente como uma ação. Então, pensei que tinha colocado aqui uma descrição melhor, mas deixa eu voltar aqui. Então, a empatia é concebida principalmente como uma habilidade ou capacidade e apenas ocasionalmente uma ação. Então, é aquele negócio muito, vamos lá, usando o senso comum. Se colocar no lugar do outro. Eu não consigo me colocar diretamente no local do outro, mas eu consigo perceber minimamente o que essa pessoa sente. E aí sou eu interpretando aquilo que a pessoa sente. Pode não ser o que ela está passando. Então, se eu vejo uma pessoa e eu entendo que ela está sofrendo, eu vou sentir isso, que ela está sofrendo. E eu vou, de maneira unidirecional, sentir alguma coisa ali por ela. E de vez em quando eu posso ter uma ação de fazer alguma coisa para ajudar. E aí, qual foi o exemplo que eu separei aqui? Falando sobre psicoterapia. A pessoa está chorando no meio do atendimento. O que a gente costuma fazer? A gente, se você faz isso, não entenda como uma crítica, tá? Mas algo para se somar, tá? Isso aí, professora de psicanálise na época de faculdade ensinou muito bem. Ah, vou dar o lencinho para ela enxugar os olhos. Minha professora falava: por quê? Você não tá aguentando o choro dela? É para você aguentar o choro também. E aí, de maneira indireta, foi quando eu aprendi que parte do nosso trabalho também é aguentar o sofrimento da pessoa que está na nossa frente. A pessoa vai mandar mensagem falando que está mal, que passou por uma situação ruim. E aí, parte do nosso trabalho é também suportar esse sofrimento. Estar ali com a pessoa sofrendo semana a semana e também aprender a suportar esse sofrimento. Então, não é para dar lencinho, é para deixar a pessoa chorar. Se ela quiser pegar o lencinho, estará disponível. Então, ela vai se esticar e pegar. Ou, lembro muito bem da frase da professora: você não vai sair da sala e pegar água para ela. Se ela quiser, ela pede. Então, também, se você estiver no consultório presencial, beleza, deixa lá fala para ela, traz um copo de água, tal. Ou se estiver dentro ali da sala em si, deixa lá disponível para a pessoa pegar. Mas você não vai esticar o lencinho,
para fazer ela secar as lágrimas ou parar de chorar. Ou pegar um copo de água para fazê-la parar de chorar. Então, isso é fugir do que, do que a pessoa está sentindo e fazê-la parar de sentir. Então, eu posso sentir algo pela pessoa e eu vou sentir, é normal que a gente sinta. Muitos profissionais da saúde, às vezes, tentam colocar uma barreira de imparcialidade e. Esqueci a palavra, mas. Também é aquela coisa, tipo, médico de posto que. Impessoal. Então, imparcialidade ou impessoalidade para também se proteger, porque tem muita carga emocional envolvida e a pessoa precisa de um descanso, precisa lidar com toda aquela carga diariamente, por horas. E aí, um dos mecanismos pode ser a falta de empatia, entre muitas aspas, essa falta de empatia, mas é algo treinado. Então, basicamente, sentir algo por outra pessoa sempre é unidimensional e é uma habilidade que a gente tem de perceber no outro o que ela sente e algumas pessoas não conseguem perceber. Não conseguem perceber quando a pessoa que está sendo atendida está triste. E aí também envolve um treinamento, costume com a pessoa. A gente, para pessoas mais próximas, o tom de voz, principalmente quem é mãe, pai, tá ali com filhos, é, percebe na voz quando tem algo diferente. E isso é treino, isso é proximidade. Mas, às vezes, no olhar, sim, a gente olha a pessoa e a gente percebe ali como a pessoa está sentindo e também aquela capacidade de se colocar em sentir um pouquinho do que a pessoa sente. E aí, de vez em quando, envolve uma ação. Então, com moradores de rua, ocasionalmente, sinto ali, nossa, aquela pessoa, se fosse eu no lugar dela, vai lá e dá uma moedinha, vai lá e dá uma nota, vai lá e compra uma comida. Ou faz isso por acreditar, por perceber o sofrimento e tentar aliviar o sofrimento da outra pessoa. Normal em pessoas católicas, por exemplo. Mas dentro da psicoterapia, dentro do setting terapêutico, é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo, mas aí eu já dei algumas dicas de como lidar com elas, sobre sentir e muitas vezes a gente precisa treinar a suportar o sofrimento da pessoa que está sendo atendida, para a gente não tomar ações inadequadas. Levantar e dar um abraço na pessoa. Parece muito bonito, mas você está parando um processo onde a pessoa tem um momento ali de expressar emocionalmente por tempo praticamente limitado aquele momento. E aí você está parando para dar um abraço nela. Então, de novo, não entenda como uma crítica, mas como uma reflexão. Ai, mas eu faço isso e sempre deu certo. Pensa de novo. E considere isso que eu falei. Que, sei lá, se eu estou chorando numa sessão e eu sou interrompido do meu choro, da minha introspecção, por um copo de água, eu saio daquilo. É tipo, opa, para de sentir, deixa eu engolir aqui. Às vezes não de maneira tão consciente, tá? Mas, né? Nossa, mas tem que ser empático. Beleza, empatia é você ter a capacidade de sentir e é unidirecional. Não envolve você fazer alguma coisa, deixa a pessoa sentir. Ah, tá aqui, ó. Empatia envolve uma gama de habilidades e ações mentais relacionadas, incluindo, principalmente, compreender os sentimentos, perspectivas, experiências ou motivações da outra pessoa, mas também consciência, apreciação ou sensibilidade em relação a outra pessoa,
alcançada por meio de entrada ativa na experiência do outro, descrita de várias maneiras em termos de vicariedade sentir na pele. O exemplo lá do morador de rua. Poxa, se fosse eu, imaginação, compartilhamento ou identificação. Então, a pessoa, sei lá, uma psicóloga mulher ouve uma paciente falando sobre assédio, e aí a pessoa, a psicóloga mulher, vai sentir ali na pele, de uma maneira mais visceral, mais dentro dela, o que aquela pessoa está passando. E aí só cuidado para não diminuir a experiência da outra pessoa com a sua própria experiência. Deixa a pessoa falar. A gente vai sentir. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir ódio, vai querer, sei lá, fazer que nem nos filmes aí, sair, procurar a pessoa, caçar a pessoa, entrar na vida da pessoa, proteger a pessoa e tal. Mas muito cuidado com isso. Porque às vezes, por mais que o tema seja igual, a forma de sentir, a forma de vivenciar é totalmente diferente. E aí eu não vou reduzir o que a outra pessoa sente para o que eu sinto. Então, por exemplo, situações de racismo. Uma pessoa que sofre racismo, que eu atento, específica, assim, não um caso real, tá? É só exemplo. Mas já aconteceu em sessão, sim. Pessoa que procurou por ter sofrido racismo. O racismo que ela sofre ou sofreu, eu tenho uma ideia do que é, por já ter passado por algumas situações, porém as minhas experiências não são minimamente parecidas com a que a outra pessoa, seja ela quem for, está passando ou passou. Eu não posso reduzir a experiência dela com a minha experiência. Ah, mas são situações iguais. A situação é dela. Ela vai descrever, ela vai falar o tamanho dela. Por mais que eu sinta também por aproximação, por ter ali vivido algo, compartilhado algo semelhante, é a experiência dela. Eu não vou reduzir com base em como eu internalizo a informação. E aí, reflita sobre esse reduzir, tá? Porque não tá falando de tamanho. Nossa, mas o racismo que eu sofri foi muito maior do que o dele. Não tô falando disso. Não é de qualidade ou quantidade. A pessoa está falando da experiência dela e a experiência dela é do tamanho dela. Eu não vou sobrepor uma situação diferente sobre a situação dela. Podia pegar mais exemplos aqui, mas eu acho que está claro. Qualquer coisa, escrevam no comentário ou falem sobre isso, me procurem para pegar mais exemplos se isso não ficou claro. Mas o que eu sinto não pode ser comparado com o que a pessoa está sentindo em sessão. Ela precisa descrever do tamanho dela e com a experiência dela. Preparação da ruptura, para a gente ir finalizando. E realmente, essa aula está bem mais longa, né, do que a que eu gravei para o curso. E eu acho que aqui eu consegui desenvolver melhor, inclusive, alguns, a maioria dos temas. Mas, caso você assine aí no final, super vale assistir, porque ela vem junto com outras 3 aulas. Então vamos lá. Reparação da ruptura. Lidar com a contratransferência. Então, a pessoa transfere e a gente contra-transfere. Precisamos saber se a gente está com raiva da pessoa que a gente atende.
Oxe, ela voltou com um ex-namorado, aquele ex que não quer saber de nada, que agride e tal. Nossa, que raiva da pessoa que eu atendo. Tô desistindo dela. Precisamos ver isso. Precisamos ter consciência disso para ver se isso está acontecendo. Às vezes não algo tão grave, tá? Pode ser faltas, pode ser desmarcações, reajuste de horário, e aí vai ficando algo ali. E a gente precisa falar sobre como a gente se sente também nos atendimentos. Desgaste entre a pessoa atendida e a pessoa psicóloga sobre os objetivos em psicoterapia. Então, quero levar para A e a pessoa quer ir para B. Já falei um pouco sobre isso para não esticar muito mais. Como está a colaboração entre a pessoa atendida e a pessoa psicóloga? Se eu estou entregando o que a pessoa espera e se eu estou recebendo de volta, pensando em método, o que eu espero para conseguir executar um bom trabalho. E vínculo afetivo entre a pessoa atendida e a pessoa terapeuta, pessoa psicóloga. Então, é, como, como está esse vínculo? Eu confio na pessoa que está passando pelo atendimento comigo e a pessoa que está em atendimento comigo confia no meu trabalho profissional? Não na pessoa. Na minha forma de trabalhar, na minha forma de como estou tentando ajudá-la a achar saídas para o que ela está precisando naquele momento. Então, são formas aí, ou coisas para ver antes de ter uma ruptura. E isso precisa ser to quase todos os dias ajustado ou consertado ou alinhado. Beleza? Vou encerrar por aqui. Então, agradeço a sua presença nesse vídeo. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu gravo com OBS aqui para o YouTube. Então, vou ver como o áudio está. Estou tentando fazer um pequeno ajuste no áudio, mas eu acho que com esse microfone não fica muito melhor do que isso. Então, é, mas também já arrumei um negócio aqui que eu estou querendo colocar faz tempo para tentar melhorar o som, o eco e o abafamento um pouco mais. Caso você se interesse pelo conteúdo, deixo aqui o QR Code para acessar lá o curso da Hotmart, onde nesse momento já tem 24 aulas e vou gravar a 25ª falando sobre abordagens, que inclusive é o próximo vídeo também aqui para o YouTube, onde falarei sobre abordagem, para que serve e como funciona e como aplicar a abordagem de maneira mais organizada. Então, é isso hoje. Até a próxima e lembrem todo domingo, meio-dia, saindo um vídeo novo aqui. Até mais.